Estamos aquí nuevamente, amén. Y con esa firmeza de que no volveremos atrás. Amén. Con esa certeza que no voltaremos atrás. Con esa certeza que el Señor nos ha tomado. Con esa certeza que el Señor nos tomó para Él. Y dice la palabra que nada nos arrebatará de su mano. Amén. Y esa palabra que nada, ninguém tirará da mão dele. Yo quiero invitarles, mis hermanos, que vayan conmigo a primer libro de los Reyes, Vamos a abrir primeira vez. Reis, en el capítulo 11. capítulo 11. El viernes que estuvimos aquí, fui muy bendecido por la palabra que el Señor trajo a través de Juvenal. Na sexta-feira que nós estivemos reunidos, eu fui muito abençoado pela palavra que o irmão Juvenal trouxe. Y hoy quiero invitarles a que consideremos la certeza. E hoje eu quero les convidar a poder ver a certeza Cómo el Señor habló a su pueblo acerca de lo que es una obediencia absoluta. como o Senhor falou a seu povo sobre o que é uma absoluta obediência a Ele. Capítulo 11, primer libro de los Reyes, y dice el verso 9: se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Isso aqui, versículo 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, porque 2 vezes lhe apareceu. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. E acerca disso, ele tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y le entregaré a tu siervo. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Y el verso 14: y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Versículo 14, o Senhor levantou adversário inimigo a Salomão. El Señor siempre fue muy específico con el pueblo del Señor acerca de la obediencia. O Senhor sempre foi muito claro com o seu povo sobre a obediência. La importancia de lo que era obedecer los mandamientos del Señor. A importância do que significa obedecer os mandamentos do Senhor. Si ustedes ven en Éxodo capítulo 19, en el verso 8, Se vocês me acompanham no livro de Êxodo, aquí vamos a poner un separador. Êxodo 19, 8. Y dice el verso número 8, después de haberle mandado la obediencia, Aqui no versículo 8, depois de ele ter falado sobre a obediência, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. Vean cómo el Señor siempre fue específico para lo que era la obediencia del pueblo. Veja como o Senhor sempre foi bem claro naquilo que significa obediência para o seu povo. También en Josué capítulo 24, Também no livro de Josué 24, nuevamente bajo el desafío: yo y mi casa serviremos a Jehová. novamente, diante desse desafio, onde ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dice el verso 15, capítulo 24, verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esse versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Y entonces aquí se establece el enlace de una generación a otra.
Então aqui acontece a união de uma geração à outra. Y entonces específicamente sería dirigido a todos los padres, la obediencia. Então essa palavra era dirigida a todos os pais, a palavra da obediência. Y también a los hijos, pero aquí se asegura la siguiente generación. Mas também nos filhos, porque aí fala sobre a seguinte geração. Leímos el viernes Nós lemos na sexta-feira de cómo las consecuencias de dejar el conocimiento del Señor. o que acontece, né, quando a gente deixa o conhecimento do Senhor. Leímos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nós lemos a palavra onde diz: meu povo foi destruído porque não teve conhecimento. Y luego hay una palabra en español que dice, por cuanto desechaste el conocimiento. E no espanhol diz: por quanto desechaste, ou seja, rejeitaste o conhecimento. Es algo voluntario, es una decisión que viene a través de una determinación de dejar el conocimiento del Señor. É algo que se produz voluntariamente, onde a pessoa deixa de forma voluntária esse conhecimento. Y entonces Oseas capítulo 4, que es donde estoy haciendo referencia, el verso 6, dice, yo te echaré del sacerdocio y por cuanto olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. E aqui em Oséias, onde estou falando, diz assim: para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Entonces la obediencia asegura la siguiente generación. Então, a obediência mantém segura a próxima geração. La obediencia trae seguridad del sacerdocio perpetuo. A obediência traz segurança do sacerdócio perpétuo. Con la misma, la desobediencia va a quitar una generación. Porém, também a desobediência também vai trazer esse problema na próxima geração. La desobediencia rompe el reino. A desobediência rasga o reino. Ahora, si volvemos a Josué capítulo 24, Si voltamos a Josué capítulo 24, el verso 16, vean la misma respuesta del pueblo. no versículo 16 vemos a resposta do povo que é a mesma. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Y la realidad es que el pueblo nunca pudo obedecer al Señor. E na verdade é que o povo jamais conseguiu obedecer ao Senhor. Muere Josué y toda su generación. Josué morreu e toda a geração dele. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni sus obras. E logo se levantou outra geração que não conhecia o Senhor nem tudo que tinha ele feito. Y viene uno de los libros más tristes de la Biblia, que es Jueces. E aqui vem dos livros muito tristes da Bíblia, que se chama Juízes. Y en el cual había una característica, no había rey en Israel. E esse livro tem a característica que nos mostra que não tinha rei nem reino. Pero había reino, había mandato del Señor. Mas havia rei, reinado, havia uma ordem do Senhor. Porque su reino es eterno y para siempre. Porque o seu reinado é eterno e para sempre. Y el Señor siempre ha gobernado su pueblo. E o Senhor sempre governou o seu povo. Entonces la parte de nosotros. Então, da parte que cabe a nós, En Primera Reyes, que es el capítulo 11 donde estamos, vean las consecuencias de la desobediencia. 1 Reis, capítulo 11, onde estamos lendo, vamos ver as consequências da desobediência. Y cuando vemos que un rey desobedece, Quando notamos que um rei é desobediente ou desobedece, entonces miraremos la parte primera, que es desobediencia. então vamos ver primeiro o que é desobediência. Lo segundo que vamos a ver es una obediencia parcial. A segunda parte que veremos será uma obediência parcial. Y lo tercero que veremos va a ser la obediencia absoluta. E a terceira coisa que veremos será a obediência total. Antes de entrar en cada uno, quiero que ustedes vean las consecuencias que trajo la desobediencia, en este caso de Salomón. Antes que vejamos cada uma dessas coisas, vamos saber a desobediência que Salomão trouxe. En el verso 11, vean que dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no guardaste mi pacto. Diz no versículo 11: por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança.
Obediencia es prestar atención. Obediencia es ficar atento. Obediencia es oír la voz de Dios. Obediencia es escutar la voz de Dios. En sí, la definición de obediencia, si ustedes la consideran, Si você quer saber a definição de obediência, empieza con oír atentamente. começa com ouvir com atenção. ¿Cómo obedecer si yo no sé una instrucción? Como posso obedecer se eu não sei qual é a instrução? Ahora, vean cómo había caminado el pacto a través de generación a generación. Agora vejamos como tinha avançado, né, o pacto de geração em geração. Y Jesús y el Señor siempre estableció la obediencia como la condición de la promesa del pacto. E o Senhor Jesus sempre colocou como prioridade a obediência como uma condição para que seja feito esse pacto. Génesis 26, Gênesis 26, en el capítulo 1, en el verso 1, perdón, no versículo 1, vemos la transición del padre de la fe a su hijo, al hijo de la promesa. vemos como passou do pai da fé ao filho da promessa. Y ahora el Señor iba a establecer ese pacto con la siguiente generación. Agora o Senhor ia estabelecer esse pacto com a próxima geração. Y entonces, si queremos asegurar la generación, amada iglesia, necesitamos hablarle a los padres. Então, se nós queremos que a próxima geração esteja segura, querida igreja, precisamos falar para os pais. No directamente con los jóvenes, con los niños, Não diretamente às crianças ou aos jovens, sino que la responsabilidad es de los padres. senão a primeira responsabilidade são dos pais. Y vean nuevamente cómo está siendo transmitida la herencia del reino. E veja como, de que maneira está sendo transmitida essa herança, esse reino. Dice el verso 1 de Génesis 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Dice o versículo 1 de Gênesis 26, sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, alistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te dizer. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Entonces el Señor había prometido estar en medio de su pueblo. Então o Senhor prometeu estar no meio do seu povo, Pero mientras que siguiera la instrucción, mas enquanto ele seguir os mandamentos. sigo leyendo el verso 3, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Continuando no versículo 3, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e te darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Entonces vean la posteridad asegurada. Então vejam a próxima geração que está segura. Vean cómo la buena influencia pasa a la siguiente generación. Como aquela influência, quando é boa, ela pode entrar na próxima geração. Y vean por qué el Señor vuelve a establecer el pacto ahora con Isaac. E agora veja como o Senhor volta novamente a estabelecer seu pacto com Isaac. Verso 5. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Y entonces en la manera como los padres puedan guardar la obediencia, entonces la bendición del Señor vendrá a la siguiente generación. Então, da mesma forma como o pai pode guardar essa obediência, pode ser obediente, da mesma maneira virá essa bênção na próxima geração. Esto fue lo que no hizo Salomón, no guardó los mandamientos del Señor. E Salomão não fez isso, ele não guardou os mandados do Senhor. Se le apareció el Señor 2 veces y le dio instrucciones. O Senhor apareceu para ele 2 vezes e falou com ele, ensinou a ele. Y no hubo en él obediencia. E nele não se achou a Y obediência. entonces la parte que quiero que ustedes vean junto conmigo Então, aquilo que eu quero junto com vocês ver agora
Vean cómo el Señor levanta adversarios cuando no hay obediencia. Veja como o Senhor levanta inimigos quando não encontra obediência. Por lo menos le levanta 3 enemigos a Salomón. O Senhor levantou 3 inimigos a Salomão. Primera libro de los Reyes, capítulo 11, y el verso 14, que es el verso que ya leí, dice que Jehová le suscitó un adversario. E o versículo 14 diz que o Senhor levantou adversário. Van a ver un adversario bajo 3 manifestaciones. Vai aparecer adversário em 3 manifestações. Y entonces al final todo se resume en aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar. E no fim tudo termina com aquela palavra que diz que aquele que anda como leão, em derredor, procurando a quem devorar, a quem tragar. Si ustedes van a los originales van a encontrar que adversario es la palabra 7854 y es Satán. Se vocês vão no original, vão encontrar a palavra adversário como Satã, no 78:54. 78:54. Está falando do léxico. Y entonces dice el archienemigo de lo bueno, dice la definición. Então a definição original diz que é o inimigo, arqui-inimigo do bom. Es aquello que se levanta contra todo lo bueno. É aquele que se levanta contra tudo que é bom. Y dice que levanta a Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Aqui se levantou o Senhor contra Salomão adversário, Haddad, o Edomita, era da linhagem real de Edom. Esta era una deidad que se le atribuía el dios de la tormenta. Ele era Deus conhecido como Deus da tormenta. Y controla todos los elementos naturales. Ele controla todos os elementos naturais. Y vean cómo el Señor, por la desobediencia de Salomón, levantó tempestades fuertes para con el pueblo. E veja como o Senhor, por causa da desobediência de Salomão, levantou muitas tempestades contra o povo. Y el Salmo 109 que leímos en casa, E no Salmo 109, que vi na casa do Almir, da la descripción completamente de lo que es este adversario. dá a descrição certa do que este adversário significa. Y tiene que ver que va a raer la generación. E tem a ver com fazer sofrer a geração. Y dice, para ir al punto, sería bueno leer todo el capítulo 109 de los Salmos. Para entender melhor, teríamos que ler todo o capítulo 109 dos Salmos. Pero voy a leer a partir del verso 6. Mas vou ler só a partir do versículo 6. Y vean, todo aquel que desobedezca, el Señor le pondrá un adversario. E para todo aquele que desobedece, o Senhor vai colocar um adversário. Va a levantar una tempestad. Vai levantar uma tempestade. Va a hacer a la manera de Job, que todos los elementos naturales son controlados por Satanás. Vai ser da mesma maneira que aconteceu com Job, onde todas as coisas naturais se levantaram. Y nosotros casi siempre le atribuimos a una lucha espiritual solamente. E nós quase sempre entendemos que isso é uma luta espiritual somente. Pero no consideramos que pueda ser algo que estamos desobedeciendo. Mas pode ser, não, mas temos que entender que pode ser alguma coisa que estamos desobedecendo. Y entonces dice el verso 6, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Dice o versículo 6, suscita contra ele ímpio e à sua direita esteja acusador. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Quando julgarem, seja condenado e tira como pecado a sua oração. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas das suas casas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tienen y extraños saqueen su trabajo. De tudo que tem, lance em mão do usurário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem os estranhos. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e na seguinte geração se extinga o seu nome.
Entonces este adversario llamado Adán, Edomita, representa todo aquello tan fuerte que se levanta contra nosotros. Então esse adversário que se chama Haddad, né, o de Edom, é tão forte que se levanta contra nós. El verso 23, volviendo a primer libro de los Reyes, capítulo 11, ahora el verso 23, el verso 14 dice que levantó un adversario. Versículo 14 diz que levantou um adversário, pero ahora el 23 te da otra característica de este adversario. mas agora no versículo 23 ele dá outra característica desse adversário. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezão, filho de Eliada. Y este es un enemigo, es una zorra pequeña. Esse inimigo era uma Raposa. Uma raposa pequena. Las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. As pequenas raposas fazem perder grandes trigos, o vinhas. Rezón tiene que ver con un ancla con 4 picos que no permite que la barca siga adelante. Rezão comparado a uma âncora, né? Que ela se usa no barco e não permite que o barco possa avançar. Es inmovilista. Ele deixa imóvel. Y entonces vemos estancamiento. Então aí existe um estancamento, fica parado. Y ese adversario no son cosas grandes, son cosas pequeñas. E esse inimigo não são coisas grandes, são coisas pequenas. De ahí sale una palabra en español que es rezongón. Aí sai uma palavra em espanhol, em português fala zangado, zangão. Hace las cosas de mala gana. Faz tudo sem vontade. Si hace sin voluntad y siempre a regañadientas, decimos. Sempre faz as coisas sem vontade e sempre reclamando. Entonces, este adversario puede, la desobediencia, el Señor va a permitir que se levanten adversarios con esas características. Então, o Senhor sempre vai permitir que se levantem adversários com essas características. Y viene el tercero, verso E 26. agora vem o terceiro versículo 26. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón. Jeroboam, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão. Y esa es la tercera característica del adversario. E essa é a terceira característica desse inimigo. Preocupa porque ahora Jeroboam representa el pueblo contencioso. Agora fica mais difícil, mais preocupante, porque agora diz que o povo é aquele que gosta de desobedecer, de encontrar problemas. Representa a un pueblo que desprecia completamente la palabra del Señor. Representa um povo que não quer saber mais da palavra do Senhor, rejeita a palavra do Senhor. Jeroboam también tiene que ver con el aumento del que contradice, y tiene que ver con ya un pueblo. Jeroboam também tem a ver com o acrescentamento daquele que contradiz, né? Envolve todo o povo. Y entonces vean un rey que desobedeció. Então vejamos, um rei que foi desobediente. Esto es lo primero que quiero dejar con ustedes. A primeira coisa que quero falar para vocês, Es la desobediencia así gráfica a desobediência aqui desenhada a través de Jeroboam. através de Jeroboam. Vean la manera como Dios trató con él, dice el verso 28, dice, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Dice aqui versículo 28, ora, vendo Salomão que Jeroboam era homem valente e capaz, moço, laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta fiel, el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboam de Jerusalém, o encontrou o profeta Ahías, o Silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós, os dois no campo. Lo que hace el profeta es que se quita la capa, la avienta, ¿sí? E o que o profeta faz é tirar a capa e o jogar. Dice que la rompe en 12 pedazos. E
dice aquí que ele rasga en 12 pedazos. Y entonces vean la instrucción en el verso 31. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. E diz aqui o versículo 31, e disse a Jeroboam, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei a ti 10 tribos. En un periodo de 209 años de cautividad, hasta la cautividad, En un período de 209 anos até a catividade, ahora viene la ruptura del reino. agora vem o rasgar do reino, 10 pedazos de capa, 10 tribus que representaba el reinado de Jeroboam. 10 pedaços do manto, que representava 10 tribos, o reinado de Jeroboam. Y el verso 31 dice: y dijo Jehová Dios. Ahí está la instrucción clara para este rey. O verso 31 diz, e diz o Senhor Deus. Aqui encontramos claramente a instrução sobre este reino. Y vean el verso 37 más puntualmente, la instrucción. E vejamos o versículo 37 com mais atenção. Yo pues te daré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. Y ahora vean la obediencia en el verso 38, el reclamo de la obediencia. E agora vamos ver como a obediência reclama no versículo 38. Y si prestares oído, dice, Se ouvires tudo, diz assim, todo lo que el Señor había ya prometido y había dado para Jeroboam, tudo que o Senhor tinha prometido e tinha falado já para Jeroboam, 10 tribus para él. 10 tribos para ele, Entonces ahora la condición era, si prestares oído. mas tinha uma condição, se você escutar com atenção. Vean, no primeramente le dice obedece, sino dice tienes que escuchar. Ele não disse primeiramente, me obedece, senão ele disse, tem que escutar. Pero Jeroboam representa un pueblo que desprecia la palabra del Señor. Mas Jeroboam representa um povo que desprecia, que não quer saber da palavra do Senhor. Un pueblo que contiende contra el Señor. Um povo que luta contra o Senhor. Voy a terminar de leer el verso 38, dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Isso aqui vou ler tudo, versículo 38. Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Vean, si Jeroboam se hubiera mantenido firme en la obediencia, hubiera cambiado el rumbo de la historia. Veja, se Jeroboam teria sido firme na obediência, a história teria tido outro rumo. Pero ya el Señor lo había levantado como un adversario. Mas o Senhor já tinha levantado ele como adversário. Entonces a partir de Salomón viene la caída del reino. Então, depois de Salomão começa a cair o reino. Porque no escuchó la voz de Dios. Porque não escutou a voz do Porque Senhor. despreció la voz de Dios. Porque desprezou a voz de Porque Deus. no obedeció al Señor. Porque não obedeceu ao Senhor. Capítulo 12, y vean la decisión necia. Capítulo 12, vamos ver uma decisão muito Y vean, había que leer desde el verso 1 hasta el verso número 24 para ver un poco de contexto. Vamos aqui entender, para entender melhor do versículo 1 ao versículo 24, para ver todo o contexto. Pero ahora Jeroboam establece la desviación. Mas agora Jeroboam estabelece La desviación. estabelece o desvio. Dice el verso 24, dice, así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque yo lo he hecho, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Versículo 24, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque ele é quem fez isto.
Y obedeciendo ellos a palabra del Señor, voltaron como este desordenado. Entonces esta tribu llamada Judá se salvó de la desobediencia. Entonces esa tribu que llamaba Judá fue salva de la desobediencia. Roboam, al ver que Jeroboam hace una división en el reino, Roboam, ao ver que Jeroboam estava querendo fazer uma divisão no reino, él quiere hacer una guerra contra sus hermanos. ele queria fazer uma guerra contra seus irmãos. Pero dice que vino el varón de Dios y le dio palabra. Mas diz aqui que veio um varão de Deus que trouxe a palavra, Se llamaba Semaías. com o nome de Semaías. Y entonces este le dice, no vayas porque el Señor lo ha permitido. E ele disse: não vá, porque o Senhor o permitiu assim. Y nuevamente vemos la obra del Señor en la obediencia. E novamente encontramos aqui a obra do Senhor na obediência. Dios obrando con el pueblo en la parte de escuchar y obedecer. Deus trabalhando com o povo naquilo que se refere de ouvir e obedecer. Entonces desde el 1 al 24 el Señor intervino. Ahora bajo el reinado de Roboam, Então, do versículo 1 ao 24, vemos a intervenção do Senhor no reinado de Jeroboam. manda al profeta y el pueblo obedece, escucha y obedece. Manda o profeta, o povo obedece, ouve e obedece. Pero ahora vamos con Jeroboam. Mas agora vamos ver Jeroboam. Vean el camino hacia la desobediencia. Vamos ver o caminho à desobediência. Dice el verso 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Diz o versículo 25, Jeroboam edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali, dali edificou Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. E disse Jeroboam consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Ya todo el pueblo va el camino de la desobediencia. Agora todo o povo está indo no caminho da desobediência. Ahora no escucharán más al Señor, escucharán el corazón de un hombre. Agora não vamos ouvir mais o Senhor, agora vamos ouvir o que há no coração do homem. Dice el 26 que dijo en su corazón. Versículo 26 dice que disse no seu coração. Y entonces establece la idolatría en el pueblo del Señor. Então começa a estabelecer a idolatria no povo do Senhor. Dice el 27, y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboam, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Y hace 3 cosas para que el pueblo desobedezca. E ele faz 3 coisas para fazer desobedecer o povo. Número 1, cambió el lugar de la adoración. Número 1, ele muda o lugar da adoração. Ahora establece a Betel como el lugar, el centro de la adoración. Agora ele estabelece Betel como se fosse centro da adoração. Ahora lo que hace también es que da una falsa adoración. E também acontece aí, ele faz uma falsa adoração. Dice el verso 31, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dice el versículo 31, Jeroboam fez também santuários nos altos e dentro do povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Establece a Betel en lugar de Jerusalén y establece un sacerdocio que no era de la tribu de Leví. Estabelece, ele coloca a Betel em lugar de Jerusalém e coloca un sacerdocio diferente. Y ahora las fiestas también van a ser E diferentes. agora também as festas vão mudar, vão ser diferentes. Dice el 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado.
fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantaram. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Y ahí vemos la desobediencia a través de un rey. Aí vemos nós a desobediência através de um rei. Qué difícil es prestar atención a lo que el hombre se le ocurre. Irmãos, é tão difícil prestar atenção àquilo que o homem tem no seu coração. Eso, después de haber oído la voz del Señor. Isso depois de ter ouvido já a voz do Senhor. Entonces la parte contraria es qué fácil es ser arrastrados por lo que no es. Então a parte contrária é que fácil é sermos levados por aquilo que não é. Ahora, inmediatamente yo pienso en las voces externas. Agora eu rapidamente lembro das vozes externas. De aquello que escucho de lo que está diciendo el predicador o algún hermano o otra persona. De aquilo que eu ouço, o que o predicador está falando, ou algum irmão está dizendo, ou qualquer um. Pero me olvido de lo interno, de la corazonada, de lo que sale de este corazón. Mas eu esqueço daquilo que está aqui dentro de mim, daquilo que sai de mim. Entonces dejo de ver externamente y empiezo a ver de qué manera estoy guardando la palabra del Señor en mi corazón. Então deixa de ver aquilo que está fora de mim, e eu tenho que ver aquilo que está dentro de mim, como estou guardando a palavra do Senhor no meu coração. La tendencia de nosotros es cuidarnos de lo externo. Normalmente nós acontece assim, que vemos aquilo que acontece em nossa volta. Y muchas veces nos olvidamos que aquí tenemos un corazón engañoso y perverso. Mas também muitas vezes esquecemos que aqui dentro tem um coração enganoso e perverso. Y en ese proceso en el cual Dios está formando su corazón, sus palabras en nuestro corazón, Nesse processo, o Senhor vai trabalhando em nosso coração, está formando suas palavras em nosso coração. establecer la obediencia Ele quer estabelecer a y obediência saber que lo que quiero hacer no lo hago. e saber que aquilo que eu quero fazer não faço. Saber que puedo ser engañado por mí mismo. Entender que eu posso ser enganado por mim mesmo. Vamos a ver ahora la obediencia parcial. Vamos ver agora a obediência parcial. Se estableció a Betel como el lugar de adoración, se cambió el sacerdocio y se cambiaron las fiestas. Se estabeleceu Betel como lugar de adoração, se mudou o sacerdócio e mudaram também as festas. No podemos, si ustedes leen el capítulo 14, Se vocês leem capítulo 14, ustedes van a entender de qué manera Jeroboam fue raído completamente. vocês vão entender de que forma Roboão foi tirado. Sí, tirado, todo, completamente su generación fue destruida por el Señor. A sua geração completamente foi extirpada pelo Senhor, foi tirada. Y entonces ganó la mayor expresión de desprecio del pueblo del Señor, los pecados de Jeroboam. Então, os pecados de Jeroboão fizeram com que a geração dele fosse destruída. Una declaración que todo el pueblo tenía para el desprecio de los desobedientes. Uma declaração que todo o povo tinha, que era o desprezo dos desobedientes, De los pecados de Jeroboam. os pecados de Jeroboão. Bueno, ahora vamos a ver la obediencia parcial. Vamos ver agora a obediência parcial. Capítulo 13, verso 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. ahora viene un hombre del Señor. Agora vem o homem do Senhor. Viene un profeta fiel a escuchar la voz de Dios. Agora vem um profeta muito fiel para ouvir a voz de Deus. Vean cómo esta escena es muy impactante porque está Jeroboam en el altar que él hizo. Agora vejamos este cenário tão importante, porque Jeroboão está no altar que ele
levantou en una adoración falsa. uma falsa adoração. Y entonces viene el profeta del Señor. Aí vem o profeta do Senhor. Dice que fue tomado de la tribu de Judá. Aqui diz que foi tomado da tribo de Judá. Y entonces viene a las 10 tribus para hablar la palabra del Señor. E aí ele tem as 10 tribos para falar da palavra do Senhor. No se dice su nombre, solamente dice que era profeta del Señor. Aqui não diz o nome dele, somente diz que era um profeta do Senhor. No era popular, pero vemos que tenía el celo del Señor. Ele não era popular, mas vemos que ele tinha o selo do Senhor. Lleno de pasión por el Señor y en contra de todo lo falso. Cheio de amor pelo Senhor e contra tudo que era falso. Y entonces es usado poderosamente para profetizar la condenación para Jeroboam y para las 10 tribus. Então ele é usado poderosamente para poder falar sobre a condenação de Jeroboam e das tribos também. Es un profeta que viene en contra de todo lo falso. É um profeta que vem contra tudo que é falso. Un profeta genuino que viene en contra de lo que el hombre inventa. Um profeta genuíno que vem contra tudo que o homem inventa. El verso 2 dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Y vean la manera como tiene celo del Señor. E vejam como ele tinha tanto zelo do Senhor. Vean cómo no tiene temor del rey. Ele não tinha medo do rei. Genuinamente obedeciendo a la voz del Señor. Ele estava obedecendo ao Senhor genuinamente. Dice el verso 3: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. E aqui, versículo 3 diz: deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Rey Jeroboam, estás inventando en tu corazón. Rei Jeroboam, está cimentado no teu coração. Rey Jeroboam, el juicio ha llegado para tu casa. Rei Jeroboam, o juízo chegou na tua casa. La destrucción de tu altar viene. A destruição do teu altar vem. Entonces me impresiona mucho este profeta, Por isso me toca muito aqui esse profeta. porque en ese momento desafía la autoridad del rey. Porque nesse momento ele desafia toda a autoridade que tinha esse rei. ¿Por qué? Porque venía bajo la obediencia al Señor. Por quê? Porque ele vinha debaixo da obediência do Senhor. Esta profecía fue tan precisa. Esta profecia foi tão certeira. Este profeta escuchaba perfectamente la voz del Señor, Este profeta ouvia perfeitamente a voz do Senhor. que pasaron 300 años y el cumplimiento a través de Josías vino. Que passou 300 anos e aqui se cumpriu através de Josias. Ahora el rey Jeroboam se enojó tanto, E esse rei Jeroboam se alterou, ficou tão bravo, extendió la mano contra el profeta, levantou a mão contra o profeta, y entonces vino una parálisis, mas nesse momento ficou paralisado. vino el juicio del Señor. Veio o juízo do Senhor. Dice que extendió contra él su mano y se secó y no la pudo enderezar. Diz que a mão dele ficou paralisada e ele não conseguia endireitá-la. El verso 5 te dice que el altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Versículo 5 diz que o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Y vean cómo la intervención de Dios para guardar a la nación siempre. E veja como Deus sempre intervém para guardar a sua nação. Ha levantado voces genuinas, Deus levanta vozes genuínas, ha levantado sus profetas que hablen la palabra del Señor levanta seus profetas que amam a palavra do Senhor y que desafían todo lo que es falso, e que desafiam aquilo que é falso, tudo que é falso, todo lo que no es del Señor. tudo aquilo que não é do Senhor. En el verso 6 vean cómo dentro de lo que es el rey ante el poder de Dios cambió su actitud. No versículo 6 vemos como que o poder de Deus mudou a atitude desse homem. Al ver el poder del Señor, Jeroboam cambió su proceder. E quando Jeroboam viu o poder do Senhor, ele mudou
o seu proceder. El verso 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Então disse ao rei, o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se le recolheu e ficou sã como antes. Y entonces empieza la tentación Então aí começa a tentação para un hombre fiel, para um homem fiel, para un profeta que sabe escuchar la voz de Dios. para um profeta que somente ouvia a voz do Senhor. Esta boca se iba a cerrar. Esta boca ia se fechar. Jeroboam, completamente vendido al pecado, Jeroboão que totalmente entrega ao pecado, pero ahora un siervo genuino del Señor. mas agora um servo genuíno do Senhor. Ahora podemos ver a alguien que todo el antecedente de fidelidad y de justicia Podemos ver que alguém que tinha todo um passado de fidelidade e de justiça no contará si no se mantiene obediente al Señor. não se mantém obediente ao Senhor. Se mantém. No contará su justicia, ni su misericordia, ni sus buenas obras que haya hecho antes. Não contará tudo aquilo que ele fez antes, como boas obras, tudo que ele fez antes não vai contar nesse momento. En el momento cuando éste desobedezca, No momento que ele desobedece, el Señor va a castigar. o Senhor irá castigá-lo. Eso me preocupa bastante para nosotros, Isso é uma grande preocupação para nós, porque hay certeza que escuchamos la voz de Dios. porque temos certeza de que escutamos a voz de Deus. Porque el valor de nosotros es escuchar la voz de Dios. Porque o grande valor que há em nós é ouvir a voz do Senhor. Pero miren de qué manera un siervo del Señor va a ser cerrada su boca. Mas veja de que forma um servo do Senhor será fechada a sua boca. Un profeta genuino, obediente al Señor, va a ser cerrada su boca. Um profeta que era genuíno, obediente ao Senhor, a sua boca será fechada. Por una cosa, Por uma coisa, desobedeció la palabra del Señor. desobedeceu a palavra do Senhor. Eso hace la permanencia en nosotros. Isso faz que nós permaneçamos. Eso trae sobre la iglesia la necesidad de ser exhortada. Isso traz na igreja a necessidade de que sejamos exortados. Trae la necesidad de nosotros de amar la corrección. Traz a necessidade de que amemos a correção. Pero vean cómo empieza cómo es el principio de la tentación para que la boca de un hombre se cierre. Mas veja como que inicia, né, esse momento para que a boca de homem do Senhor se feche. En la primera tentación no cayó este profeta del Señor. Na primeira tentação, este profeta do Senhor foi fiel, não caiu. Tuvo que venir un engaño muy sutil. Teve que vir um engano muito sutil. Tuvo que abrir la puerta para que viniera el adversario. Teve que abrir a porta para que o adversário possa entrar. Y dice el verso 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Versículo 7 e 8. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. El verso 9, porque hay obediencia al Señor, Versículo 9, porque há obediência ao Senhor. porque escuché la voz de Dios Porque escutei a voz de Deus. y porque me dijo que obedeciera. Porque ele me diz para eu obedecer. Verso 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Ya había confrontado a Jeroboam, Ele já tinha confrontado a Jeroboão. ya había traído el juicio para esse altar, Ele já tinha trazido juízo para aquele altar. fue confrontado en lo que era lo popular para todo el pueblo, Ele confrontou naquilo que era popular para todo o povo, en lo que era ya regulatorio para lo falso de todo el pueblo. naquilo onde aquilo que era falso era regulado. Y entonces dice el verso 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Versículo 10 diz, e se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho de onde viera a Betel.
mucha atención, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Versículo 11 dice, moraba en Betel un profeta velho. Este nunca había confrontado lo falso. Este profeta nunca tinha confrontado nada. Él vivió en Betel. Ele vivia em Betel. Él nunca fue en contra de todo lo que no era de Dios. Ele nunca falou nada contra tudo aquilo que era de Deus. Entonces, ante la tensión de los regalos, de la primera tentación, no cayó el profeta. Então, quando houve confronto, esse profeta não caiu. Cuando hubo la tentación del rey de ofrecerle muchos presentes, Quando esse rei ofereceu muitos presentes, Ele não caiu. Ele não caiu. y vean la manera como cayó, E vejam agora a forma como ele caiu. a través de un profeta viejo, Por meio de um profeta velho. alguien que había sustituido lo real Alguém que tinha trocado o real por lo falso, pelo falso. alguien que se había acostumbrado a la invención del corazón. Alguém que estava acostumado àquilo que estava no seu coração. Verso 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Morava em Betel um profeta velho, vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dizera ao rei, contaram a seu pai. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Perguntou-lhe seu pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Então disse a seus filhos, abaldai-me jumento. Abaldaram-lhe o jumento e ele o montou. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. E foi após o homem de Deus e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. Vean cómo lo falso, Vejam como aquilo que é falso. vean cómo aquello que va a venir en el nombre del Señor. Vejam como aquilo que vem em nome do Senhor. El verso 16 nos deja claro la manera como es el proceder del engaño No versículo 16 vemos claramente como o engano procede. y cómo es la distorsión de la palabra del Señor. Como a palavra do Senhor se distorce. Ven acá, el Señor le había dicho, no te quedes en Betel. Vem à minha casa, mas o Senhor tinha dito para ele, não fiques em Betel. Betel es un lugar falso. Betel é lugar falso. Betel es la invención del hombre. Betel é a invenção do homem. No tienes que participar de nada de lo que hay en Betel. Não deves participar de nada do que há em Betel. Verso 16, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Verso 16, porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Y en el 18 vemos los procesos, lo que contiene el engaño. E no versículo 18 vamos ver o que o engano contém. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. Lo falso se autoproclama. O falso sempre fala de si mesmo. Lo falso siempre hablará de él mismo. Aquele que é falso falará sempre de si mesmo. Lo falso va a reclamar una posición. O falso sempre vai buscar uma posição. Qué peligro, ¿no? Que grande perigo, irmãos. Yo también soy profeta. Eu também sou profeta. Y vean cómo el profeta genuino del Señor E vejam como o profeta que era genuíno do Senhor fue cayendo. foi caindo. Su boca se cerró. A sua boca se fechou. Era una obediencia parcial. Era uma obediência parcial. Lo siguiente, vean lo que le dice. Veja o que diz a seguir. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová.
E um anjo me falou por ordem do Senhor. Un ángel me ha hablado. Um anjo me falou. Ya no era la palabra del Señor. Já não era a palavra do Senhor. Si ponen aquí un separador y van conmigo al tiempo de la iglesia primitiva. Não perca esse texto, vamos para a igreja primitiva. Y en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. ¿De qué manera el evangelio ha sido perturbado? De que maneira o evangelho ficou perturbado, ficou misturado. Capítulo 1, verso 8 de Gálatas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea maldición. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Es que por toda la historia del pueblo de Israel Durante toda a história do povo de Israel y la historia de la iglesia primitiva, e a história da igreja primitiva, el Señor siempre alentó a la obediencia. o Senhor sempre nos chamou a atenção para obedecer. El Espíritu Santo habla del discernimiento. O Espírito Santo nos fala do discernimento. Y entonces vean cómo aquel profeta genuino Então vejamos como esse profeta que era genuíno fue engañado por lo falso. foi enganado pelo falso. No fue engañado por la riqueza. Não foi enganado pela riqueza. Y entonces él abre puertas. E aí ele abre as portas. Vayan, regresen conmigo en el capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Vamos voltar a 1 Reis 13. Y me quedé ahí a la mitad del verso 18 y dice: y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráeme contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Entonces volvió con él y comió pan en su casa, bebió agua, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Vean cómo lo pequeño, vean cómo las zonas pequeñas, Vejam como a raposa pequena, vean cómo aquello que cerró la boca del profeta vejam como aquilo que fechou a boca do profeta se debió a que dejó de escuchar la voz de Dios. foi por motivo de não ter ouvido a voz de Deus. Escuchó la voz del hombre, Ouviu, escutou a voz do homem, ya no escuchó la voz del Señor. já não escutou a voz do Senhor. Mantenernos en escuchar la voz de Dios. Irmãos, estejamos sempre atentos, escutando a voz do Senhor. Y ahora vean al león rugiente, Agora vamos ver ao leão que ruge, buscando a quien devorar, buscando a quem tragar, el adversario de nuestras almas. o adversário das nossas almas. Nunca será perdonado, nunca será redimido, Nunca será perdoado, nunca vai ser redimido. pero tiene una característica: a sus presos nunca abrió la cárcel. Mas tem uma característica: a seus presos nunca abriu La cárcel. a prisão. Así lo dice Isaías 14. Assim diz Isaías 14. Verso 22. Versículo 22. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te disseram: não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Escuchaste la voz de otro, no escuchaste mi voz. Ouviste a voz de outro, não escutaste a minha voz. Dice: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le siguió el asno, y yéndose le tocó un león en el camino y le mató. Depois do profeta que fizer voltar a haver comido pão e bebido água, aguardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou.
el enemigo de nuestras almas, el adversario. O inimigo das nossas almas, nosso adversário, Este abrió la puerta. ele abriu a porta. Interesantemente, ustedes van a encontrar en el verso 26, É interessante, irmãos, no versículo 26 vamos encontrar: oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandamiento de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado a león. ouvindo o profeta que quisera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou. Hermanos, ser entregados. Irmãos, Ser entregado por el mismo Señor a un adversario. ser entregados pelo próprio Senhor ao nosso adversário. Obediencia absoluta. Obediência total. Salmo capítulo 40, y eso es lo tercero que quiero dejar con ustedes. Salmo capítulo 40, que é a terceira coisa que quero deixar com vocês. Y habla de aquel que fue marcado como un siervo obediente. E fala daquele que foi conhecido como servo obediente. Y qué hermosa marca Que marca tão preciosa de la naturaleza de Cristo. a natureza de Cristo. Y cómo eso viene a ser parte de la naturaleza de la iglesia. E como isso faz parte da natureza da igreja. Pero vean la marca absoluta que tiene la iglesia. Mas veja agora a marca absoluta que tem a igreja. Dice el verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Diz o versículo 6: sacrifícios e ofertas não quiseste. Y dice, has abierto mis oídos. E disse: abriste os meus ouvidos. Esa palabra, has perforado mis oídos. Essa palavra: tens perfurado meus ouvidos. En portugués dice, me diste oídos para oír. Em português, me deste ouvidos para ouvir. Me has aceptado como siervo perfecto. Dice: me tens aceitado como teu servo perfeito. Y vean cómo venía marcada la profecía para nuestro Señor Jesucristo. E veja como a profecia já estava toda apontada para nosso Senhor Jesus Cristo. Holocaustos y expiaciones no has demandado. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Entonces dije, he aquí vengo. Então disse: aqui estou. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, oh Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. No hay una sola desobediencia en Cristo. Não encontramos nenhuma desobediência em Cristo. Nunca desobedeció a su Padre. Nunca desobedeceu ao seu Pai. Y Él tuvo una marca perfecta. E ele teve uma marca perfeita. Vean la manera como se marcaban a los esclavos Vejam como se marcava antigamente os escravos. en el Éxodo capítulo 21. Un siervo que obedece a su amo. Êxodo capítulo 21, servo que obedece a seu dono, seu amo. Y esto fue lo que se hizo en la eternidad para nuestro Señor Jesucristo. Isso que se fez real para nosso Senhor Jesus. Eso es lo que caracteriza completamente la iglesia, la marca de la esclavitud. Isso que faz é uma característica para a igreja, a marca da escravidão. Obedecer, amar al Señor, amar ao Senhor, a través de Cristo Jesús. por meio de Cristo Jesus. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo em nós a esperança da glória. Y entonces vean el capítulo 21 del Éxodo. Então vejamos o capítulo 21 de Êxodo. Estas son las leyes que les propondrás. São esses os estatutos que lhes proporás. No dice que les impondrás, Não diz que você vai impor, porque el Señor siempre te va a proponer. o Senhor sempre vai te propor. El Señor siempre te va a decir, elige. O Senhor sempre vai te dizer: escolhe. Escoge la vida o la muerte. Escolhe a vida ou a morte. Y también te va a ayudar a una cosa, Y también a que va- tú escojas correctamente. E também vai te ajudar a que você escolha corretamente. Y en Deuteronomio dice, escoge la vida. E em Deuteronômio diz: escolhe, pois, a vida. Entonces aún en las leyes no eran impuestas, eran propuestas. Então, mesmo as leis não eram impostas, eram propostas. Verso 2, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá
libre de balde. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se é homem casado com ele, sairá sua mulher. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Se o seu senhor lhe der mulher e ela lhe der filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Porém, se o escravo expressamente dizer, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair do povo, Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con leña y será su siervo para siempre. então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sobrela, e ele o servirá para sempre. Y entonces la marca en su oído, en su oreja. Então a marca que ele leva no seu ouvido, nas orelhas, Él es siervo por excelencia. ele é servo por Él excelência. siempre me va a obedecer. Ele sempre vai me obedecer. Has abierto mis oídos. Tens aberto meus ouvidos. Has perforado mis oídos. Tens perfurado meus ouvidos. Porque obediencia es escuchar atentamente. Porque a obediência é ouvir atentamente. Quiero que ahora vean la iglesia. Quero que vejam agora a igreja, irmãos. Sería como ver la luna en todo su esplendor, Seria como ver a lua totalmente brilhante, pero no tiene luz propia. mas sem luz própria. Sabemos que esa luz viene del sol. Nós sabemos que a luz vem do sol. Eclesiastés, no, Cantar de los Cantares, Livro Cantar dos Cânticos, capítulo 1. capítulo 1. Y vean cuál es la señal de la naturaleza de la iglesia. E vejam aqui o sinal, qual é o sinal da natureza da igreja. De hecho, empieza con la más alta admiración, De fato, ele começa com a mais alta admiração, de acuerdo a lo que es la poesía oriental. conforme a poesia oriental. Este es el elogio más grande. Este é o elogio muito grande. Y maior. acuérdense que Cantares está sobre la base del amor, como Dios ve a su iglesia. E lembre-se que Cânticos dos Cânticos é a base do amor de como Deus vê a sua igreja. Este es el primer libro que escribió Salomón. Este é o primeiro livro que Salomão escreveu. La pureza de su amor para el Señor. A pureza do seu amor para com seu Senhor. Y dice el capítulo 1, verso 9. Esse capítulo 1, versículo 9. Y con eso quiero dejarles, amada iglesia, Com isso, irmãos, quero deixar la señal de la iglesia, o sinal da igreja. la señal que el Señor pide de cada uno de nosotros. O sinal que o Senhor pede de cada um de nós. Es la naturaleza de Cristo en la iglesia. É a natureza de Cristo na igreja. Verso 9. Verso 9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. As éguas dos carros de Faraó te comparo, oh querida minha. Y vean el elogio más grande. E vejam aqui o elogio maior. Es así como un pura sangre, un caballo pura sangre. É um cavalo fino de raça. Verso 10. Verso 10. Y vean en dónde Dios pone su atención en la hermosura de la mujer. E vejam onde Deus põe a sua atenção na formosura da mulher. Vean lo que atrae el corazón de Dios para su mujer, para su esposa. Vejam o que atrai o coração de Deus na sua esposa. Verso 10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Verso 10. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. Tu cuello entre los collares. O teu pescoço com os colares. El énfasis no está en los pendientes ni en los collares. Aqui não se ressalta os pendentes, os colares. Aquí el énfasis está en lo natural. Aqui o que se ressalta mais é o natural. Ayer le decía a los jóvenes como la bella Daza, hablando de Esther, a la Esther, Ontem falava para os jovens sobre aquela moça chamada Das, bela, falando de Esther, de cómo los eunucos le ofreció todos los pendientes, todo para que ella se adornara y pasara una noche con el rey. e como os eunucos que estavam ali ofereceram tudo que tinham para passar uma noite com o rei. Todos los pendientes, toda la hermosura para que ella se presentara hermosa delante del rey. Eles levavam tantas joias,
pendente para que ela possa ir formosa diante do rei. Y entonces Esther lo que hace es que cierra, Mas o que Esther faz? Ela fecha, no tomó ninguno de esos pendientes não pegou nenhum colar, nada, nenhuma joia, y de manera natural e de forma natural mostró la belleza al rey. mostrou a sua beleza ao rei. Lo que está diciendo la palabra O que a palavra está dizendo es que el énfasis está en la naturaleza. é que o que o Senhor quer colocar como prioridade é a natureza La naturaleza de la iglesia. da igreja. Quizás nos falten algunos ministerios. De repente falta algum ministério da igreja. Nos podrá faltar estructura, nos podrá faltar programa, nos podrá faltar sistema. De repente nos falta estrutura, alguma programação, algum sistema. No importa. Não tem importância. Que tenga la naturaleza la iglesia. Que a igreja tenha a sua natureza. Y esa naturaleza es la siguiente: E essa natureza é a seguinte: obediencia. obediência. Y miren lo que dice el verso 11. Esto sí le hace el Salomón a la tsunamita. E no versículo dice 11, né, que Salomão faz isso assim com a sulamita. Zarcillos de oro te haremos tachonados de plata. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Porque la marca de un zarcillo era esclavitud. Porque a marca de um enfeite era a escravidão. La marca para un esclavo era hacerle un zarcillo. A marca para o escravo era fazer um enfeite. Lo que leímos en el Éxodo. O que nós lemos nisso, Es obediente. é obediente. Es una esclava. É um escravo. Obedece a su rey. Obedece a seu rei. Hermanos, de esa manera. Assim, irmãos, Si ustedes van a Hebreos, se vocês vão para o livro de Hebreus, van a encontrar que en la iglesia del Señor, verão que na igreja do Senhor, ahí terminamos en Hebreos, terminamos no livro de Hebreus, en todo el cuerpo está marcada em todo o corpo se encontra marcado la obediencia. a obediência. En todo el cuerpo Em todo o corpo, la manera como el Señor toma, el escritor a los Hebreos toma el Salmo 40 que leímos, a forma como o escritor pega o Salmo 40, que a gente vê, pero ya no habla de Cristo solamente. mas já não fala somente de Cristo. Ahora habla de la marca en toda la iglesia, Agora ele fala da marca que há na igreja, una obediencia absoluta uma obediência absoluta a través de Cristo en nosotros. por meio de Cristo em nós. Aquel que no desobedeció, Aquele que não desobedeceu, obediente obediente hasta la cruz. até a cruz. Miren, la palabra dice que cuando estaba en la cruz, Diz a palavra que quando estava na cruz, que ya todo se había cumplido, já tudo estava cumprido, ya todo está hecho. já tudo estava feito. Pero dice, y para que se cumpliese la palabra, E disse, mas para que se cumprisse a palavra, dijo, tengo sed. ele disse, tenho sede. Es decir, ya estaba toda la obra hecha. Diga, mas estava tudo feito. Pero el Señor decía, al final tienes que decir, tengo sed, Mas o Senhor disse, ao final você tem que dizer, tenho sede, tengo sed. tenho sede. Se sometió completamente Se submeteu a completamente su palabra. à sua palavra. Fue fiel hasta el final. Foi fiel até o fim. Hebreos capítulo 10, Hebreus capítulo 10, verso 5. versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, Por isso, ao entrar no mundo, diz, verso 5, ¿verdad? Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparaste cuerpo. antes corpo me formaste. Ahora un cuerpo marcado Agora corpo marcado bajo la naturaleza de lo que es obediencia al Señor. debaixo da natureza do que é a obediência ao Senhor. Aquí ya no dice has abierto mis oídos, Aqui já não diz, abriste meus ouvidos, porque ahora es Cristo en su iglesia. porque agora é Cristo na sua igreja. A través de ese cuerpo Por meio desse corpo está marcada está marcada esa esclavitud. a sua escravidão. Una iglesia fiel al Señor. Uma igreja fiel ao Senhor. Hermanos, la obediencia absoluta está en Cristo. Irmãos, a obediência absoluta somente está em Y Cristo. Cristo está en su iglesia. E Cristo está na sua igreja. A través de él podemos decir, Señor, queremos ser obedientes. Por el meio dele podemos dizer, Senhor, queremos ser obedientes. Pero la condición es escuchar la voz de Dios. Mas a condição é escutar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Padre, muchas gracias te damos. Padre, te damos muitas graças
por la obediencia perfecta, Señor. por la obediencia perfecta, Señor. Te damos gracias por Jesucristo. Gracias te damos por Jesucristo. Te damos gracias por poner esas leyes, esos mandamientos en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por colocar esas leyes y mandamientos en nuestros corazones. Te damos gracias por el cumplimiento que trae el Espíritu Santo. Te damos gracias por ese cumplimiento que el Espíritu Santo trae. El Espíritu Santo en su iglesia trayendo la palabra del Señor. El Espíritu Santo en su iglesia trayendo palabras del Señor. Como iglesia queremos mantenernos fieles Como iglesia nos queremos mantenernos fieles a esa obediencia a esa perfecta. obediencia perfecta. Líbranos del adversario. Líbranos del adversario. Líbranos, Señor, de desobedecer. Líbranos, Señor, de ser desobedientes. Líbranos de tener una obediencia parcial. Líbranos, Señor, de obedecer Y parcialmente. sigue formando de nuestra vida. Y continúa formando nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.